A estrutura condicional comando if é um comando de desvio condicional do fluxo de execução. Ele seleciona um entre dois caminhos distintos para execução. O caminho 1 seguido e passa pela execução dos comandos sempre que a condição implementada na cláusula do comando if for avaliada como verdadeira. Caso contrário, ou seja, quando a condição é avaliada como falso, o fluxo de execução é desviado pelo segundo caminho e nenhum comando é executado. No que diz respeito à sintaxe do comando if, os parênteses que envolvem a expressão lógica ou a condição são obrigatórios, e os elementos de bloco abre-chave e fecha-chave são opcionais. Somente serão obrigatórios a partir do momento que no caminho forem implementados dois ou mais comandos. Esse trecho de código que avalia se um dado número n inteiro é um número par ou ímpar, veja que foi necessário implementar dois comandos ifs. No primeiro, a expressão lógica verifica se n é um número par, através da expressão lógica, o resto da divisão de n por 2 é igual a zero. No segundo if, a expressão lógica verifica se n é um número ímpar, através da expressão o resto da divisão de n por 2 é igual a 1. Então, quando o valor de n for um número par, vejo que a primeira expressão é verdadeira, o fluxo passa pela execução do comando. Já no segundo if, a expressão lógica é falsa e o fluxo é desviado. Na condição de n sendo um número ímpar, nesse caso, então, a primeira expressão lógica ou a expressão lógica do primeiro comando if é avaliada como falso, o fluxo é desviado. Já na segunda expressão lógica implementada no segundo comando if, a expressão lógica é avaliada como verdadeiro, portanto, o comando será executado. Então, vamos aqui no ambiente de desenvolvimento implementar um código-fonte. Vamos buscar a nossa pasta de exemplos. Vamos lá desenvolver esse programa, vou chamá-lo de 2. Sempre iniciando pela implementação da estrutura mínima de um programa escrito em linguagem C. N é a variável que vai receber a entrada de dados, que é implementada com a função scanf. Então, espera-se um número inteiro que será armazenado no endereço da variável n. E segundo if, na expressão lógica, verifica se n é um número ímpar. Então vejam que dos dois comandos ifs implementados, eu só tenho um comando no caminho. Portanto, os elementos de bloco abre-chave, fecha-chave são opcionais. Então, no primeiro if, a expressão lógica verifica se n é um número par.
No segundo comando if, a expressão lógica verifica se n é um número ímpar. Então vamos rodar esse código. Então, primeiro teste, o n fornecido é um número par, e a resposta, ou seja, essa expressão, o resto da divisão de n por 2 é zero, portanto, trata-se de um número par. Vamos testar novamente, agora, como entrada de dados, um número ímpar. Eu vejo lá. E percebam também que a palavra ímpar está entre aspas. E isso eu consigo através desta abordagem, implementando os elementos barra invertida aspas, vai colocar a palavra ímpar entre aspas na saída. Obrigado.